Olá, amigos, sejam todos bem-vindos aí. Mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Que a paz e a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja aí com você, tá bom? Esse é o meu desejo e, sem dúvida nenhuma, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com o objetivo de cada vez mais aprender da Palavra de Deus e também nos, nos aperceber, né, no cenário que nós estamos vivendo no contexto profético, isso aí referente ao livro do Apocalipse, né, que é um livro tão significativo, né, para cada um de nós. Com isso, eu convido você agora juntos, a gente elevar a Deus um momento de oração, para que Deus, né, nos conduza nesse estudo. Nós vamos falar hoje sobre a queda da grande meretriz, né? Nós vamos estudar hoje sobre o que significa, né, o significado desse capítulo 17 do livro do Apocalipse. Vamos ver alguns elementos muito importantes aqui, como por exemplo, o que significa, né, essa mulher, essa meretriz, né, essa prostituta que está sentada sobre uma besta, né, que tem, né, cabeças aí, chifres também, e nós vamos ver o que ela significa, né? Porque ela está tão adornada, o que significa esse cálice que ela está segurando. Então vamos ver cada símbolo aqui e com o objetivo de, claro, de a gente compreender mais e mais a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos direcione nesse estudo e também, né, vamos ter um momento também para a gente levar em oração ao nosso povo, né, do Rio Grande do Sul, que está sofrendo por conta dessas enchentes, dessas chuvas que têm acontecido aí durante essas semanas, né? Muitas pessoas estão desabrigadas e vamos, né, apresentar também a Deus as famílias, cada uma delas aí, aquelas que estão enlutadas, aquelas que estão preocupadas com entes queridos que estão desaparecidos, né? E aqueles também que perderam, né? Perderam as suas casas, seus estabelecimentos, vão ter que começar do zero. Vamos pedir para que Deus dê força a cada um deles e cada vez mais sabedoria, né, para as nossas autoridades, para que eles possam aliviar o sofrimento da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com o intuito, Senhor, mais uma vez, de permitir que o Senhor nos fale através da Tua Santa Palavra. De forma muito especial, estamos aqui, Senhor, apresentando a, a todas aquelas pessoas que estão vivendo, Senhor, lá no Rio Grande do Sul, esse momento terrível, essa crise climática, esse desastre, que o Senhor alivie, meu Pai, o sofrimento de cada um deles, cada vez mais coloque esperança no coração, confortando, Senhor, as famílias enlutadas e ajudando, Senhor, dando sabedoria às autoridades para que eles possam tomar decisões sábias, acertadas, para que assim eles possam estar amenizando o mais rápido possível o sofrimento deste povo, Senhor. Te pedimos, Senhor, a orientação do estudo da tua Santa Palavra, que teu Divino Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família aqui também representada. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, vamos estar estudando aí sobre a queda da grande meretriz. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Já estou pegando aqui a minha Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia, tá bom? Nós vamos ver hoje aqui alguns elementos que talvez sejam muito familiar, né, para a gente aqui, desde o momento que nós iniciamos o estudo. Vamos ver alguns elementos que a gente já viu, né, em outros textos, mas algumas outras coisas a gente vai ter também como objetivo também mostrar que existe, né, algumas interpretações, como a gente sempre vem buscando, mostrando sempre
aí as vertentes de interpretações para cada parte, né? Principalmente aqui do livro do Apocalipse. E a gente vai estar trazendo também porque o capítulo, de fato, 17 é um capítulo, né, que exige muito, né, do conhecimento bíblico e também, mesmo assim, muitas coisas ainda não estão muito claras, né? Então, o nosso objetivo aqui, de fato, é estar dando uma introdução ao tema, né? Claro que a gente vai se aprofundando aí de acordo com a importância, né, de cada tema, mas o nosso objetivo aqui, a princípio, é justamente introduzir ao tema e te convidar, vou aqui lembrar, né, a você aí continuar estudando aqui através desse manual, né, o Guia de Estudo Bíblia Fácil Apocalipse, é um manual muito bom. É nele que o nosso estudo está praticamente aí quase todo baseado, né? E por isso que alguns temas a gente não se delonga, né? Alguns assuntos, porque neste manual a gente já tem isso mais um pouco mais detalhado, né? Manual esse que eu já coloquei lá no grupo do WhatsApp. Se você, né, está aqui assistindo esse vídeo e não está no grupo do WhatsApp, coloque nos comentários. Eu gostaria de entrar no grupo do WhatsApp, né? E eu vou estar deixando o meu número aí de contato para que vocês possam estar podendo entrar no grupo, tá bom? Daí desse grupo do WhatsApp é onde a gente vai colocando as informações, é onde também eu coloquei lá o manual, tá certo? Então, vamos lá, acredito que já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, tá certo? Já abri aí em Apocalipse capítulo 17 e nós vamos ler os 2 primeiros versos, tá bom? Acompanhe comigo aí na leitura, Apocalipse 17, e aí diz o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Veio aí. Cadê aqui? Muito bem. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Então, João agora, né, é convidado através de um dos anjos, né? Um dos anjos, lembra o nosso estudo anterior? Nós estudamos sobre as 7 últimas taças, né? As 7 últimas pragas, né, do Apocalipse. E um desses anjos, né, estavam ali derramando essa taça, né, da cólera da ira de Deus, que nós estudamos na semana passada. Ele convida João a mostrar o fim que ia se levar, né, a grande meretriz, né, a Babilônia, a grande Babilônia que nós vamos ver aqui. E esse anjo, ele diz justamente, primeiro, né, o anjo ele fala a João, né, João escuta o anjo falar e depois o anjo mostra a João, né, em espírito, né, a visão do que nós vamos estar estudando a partir de agora, tá certo? Então, um desses anjos, né, que estava ali derramando o juízo, né, sobre a terra, ele agora convida a mostrar o juízo, o julgamento que vai cair sobre a grande Babilônia, né, a grande meretriz. Então, o assunto da visão, sem dúvida nenhuma, é o julgamento da grande meretriz. O interessante é que a palavra julgamento, na minha tradução aqui, ela aparece julgamento, talvez na sua apareça alguma outra palavra, como a gente vai estar mostrando aqui, né? Algumas traduções ela já traz já de fato a conotação correta para que tipo de julgamento está acontecendo para essa grande meretriz. Assunto, né, justamente dessa visão que João tem. Então, o julgamento ele tem 2 palavras em grego que denota justamente aí esse contexto de julgamento, de juízo, que é o crisis, né, e o clima. O crisis ele é uma palavra utilizada para um julgamento em andamento, né? E o clima já é justamente já a pronúncia do resultado, ou seja, já é pode dizer assim, o ponto final, né? O desfecho do julgamento, que seria o resultado.
né? Que seria o quê? De forma positiva ou negativa. Positiva se a pessoa ela fosse absolvida, ou negativa se a pessoa ela fosse aí condenada. E aí, quando nós paramos para analisar todo o contexto, o que você acha? Você acha que o julgamento, a palavra que define bem o contexto que está a grande meretriz em todo esse contexto que nós estudamos, sobre as 7 pragas, né? As últimas pragas caindo sobre a terra, você acha que esse julgamento ele está em andamento, né? O que o anjo mostra para João é um juízo em andamento ou é um juízo na realidade já mostrando já o resultado? Talvez você já tenha a resposta dependendo da tradução, né? Algumas traduções, né? Ela já traz justamente aí, em vez da palavra julgamento que nós encontramos aqui no texto, deixa eu voltar aqui o texto. A palavra julgamento, que aparece justamente aqui, no lugar dela tem a palavra condenação. Talvez na sua Bíblia esteja assim, não está errada, tá bom? E é na realidade o contexto e a palavra que está justamente no original, no grego, que é o crima. Então não é o cris que está lá, é o crima, a palavra que está lá, que diz justamente sobre um julgamento com o objetivo de mostrar o desfecho desse julgamento, ou seja, justamente a sentença, que no caso aqui é a condenação da grande meretriz, tá bom? Basicamente, o capítulo 17 ele é dividido em 3 fases, né, em 3 etapas. A primeira nós acabamos de ver, né, é quando o anjo ele fala ao profeta. A segunda etapa é onde justamente a descrição dos símbolos, né, o João, ou seja, João em visão ele vê e vai descrevendo, né, o que ele está vendo, e depois o anjo ele traz a explicação da visão de um modo geral do que foi mostrado a João, tá certo? Então a primeira parte a gente já viu, né, a fala do profeta, de acordo com o que o anjo fala para ele, e agora nós vamos ver justamente aí a descrição dos símbolos que se encontra no capítulo 17 do livro do Apocalipse. A princípio pode ser uma leitura carregada de símbolos, talvez para você que está chegando agora aí, caindo de paraquedas aqui no nosso estudo, eu te convido a você rever os estudos anteriores, tá bom? Está aí no nosso canal, você pode rever os estudos aí, vai na parte da playlist, lá na playlist sobre o Apocalipse, decifrando aí o livro do Apocalipse, e lá vai ter todos os estudos anteriores, tá bom? Para você compreender melhor, porque como a gente já viu bastante símbolos aqui, então a gente não vai estar voltando para a gente estar justamente destacando aquilo que a gente ainda não viu, tá certo? Então fica aqui um convite, tá bom? Caso você esteja caindo aí de paraquedas, tá certo? Então vamos lá para a descrição dos símbolos a partir do verso 3, e lá diz o seguinte. Estamos ainda em Apocalipse 17, viu pessoal? Vamos lá continuar. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada em uma besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Tá bom? Então o anjo ele descreve uma mulher montada em uma besta, né? Essa besta escarlate, né? Ou seja, da cor aí vermelha, né? E essa besta ela está repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. E a leitura ela continua. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Ó, a mesma coloração, pode dizer assim, da besta. Adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então aqui no verso 4 nós temos aí uma mulher também vestida, né, de vermelho, né, de escarlata aí, e ela está bastante adornada, né, mostrando aí riqueza, né, e na sua mão ela carrega um cálice, e nesse cálice contém aí as abominações e as imundícias da sua prostituição. Verso 5. Na sua fronte chama-se escrito um nome, um mistério, Babilônia,
a grande mãe das meretrizes e abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então nós temos aqui a descrição da grande meretriz. Ela está sentada sobre muitas águas, isso nós vimos lá no verso 1, né? Ela se prostituiu com os reis da terra, embebedou-se com os habitantes, né, da terra, né? Acabou embriagando também os habitantes, né? Estava em um deserto, montava em uma besta escarlate, vestida de púrpura, ouro, né, e pérolas. Na sua fronte estava escrito mistério, né, a Babilônia, a grande mãe, né? Ela também estava embriagada com o sangue dos santos e também a grande cidade que domina. Então aqui está justamente aí a descrição, né, completa aí do que aparece nos versos que nós vimos, né? Só o verso 18 que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é sobre justamente essa parte da grande cidade. Mas o que nós percebemos aqui é que essa mulher, né, ela é uma referência a Roma papal, né? Nós já identificamos, né, que existe um contraste entre a mulher do capítulo 12, que nós já estudamos aqui, que representa a igreja primitiva, né? A igreja de Deus, e em contraste com a mulher do capítulo 12, nós temos a mulher do capítulo 17, tá bom? Essa mulher, ela não é a mulher que representa a igreja de Deus. Algumas pessoas acabam fazendo essa mistura. Não é. Essa mulher, ela representa uma igreja apostatada. Uma igreja, né, que se diz, sim, de Deus, ela se diz ter princípios cristãos, mas as suas atitudes dizem completamente diferente. Isso nós já estudamos aqui, né, em vários capítulos aí do livro do Apocalipse, e nós chegamos à conclusão, né, que Roma papal, ela de fato assumiu a roupagem do cristianismo como uma estratégia, né, de domínio, de controle, né? E nós vimos também que pouco a pouco ela foi introduzindo alguns costumes, né, princípios, né, ensinamentos que não vêm da onde? A palavra de Deus, né? Então nós já vimos todos esses detalhes e essa mulher ela representa justamente uma papal. Perceba que o Apocalipse ele traz sempre na sua profecia com o objetivo de sempre estar esclarecendo as visões anteriores. A gente costuma dizer que é uma profecia progressiva, né? Ou seja, a cada passo que nós vamos avançando no livro do Apocalipse, ele começa a falar a mesma coisa, só que de outra forma e sempre trazendo mais detalhes, né? Então nós vimos também em alguns estudos anteriores sobre a besta, né? A besta do capítulo 13, as duas bestas, uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra. E nós vimos também que a que emerge do mar, ela representa justamente quem? Roma papal, né? A gente viu lá que ela representa justamente esse período de Roma papal. E a gente viu que as águas, ela representa o que? Povos, nações e línguas. Não é à toa que no início do verso, se você for ver aí Apocalipse 17, no início o anjo diz que ele vê a grande meretriz que se acha assentada em muitas águas. E veja que nós vimos no nosso estudo no capítulo 13 do livro do Apocalipse que a besta ela também surgiu, né, do mar. E a gente viu que mar, águas, né, simboliza aí povos, nações e tribos, né? Nações, tribos e línguas. Ou seja, é um lugar densamente povoado, né? Então, Roma papal ela vem justamente surge dessa região e a forma de que o anjo diz que ela está assentada primeiro sobre as águas e depois sobre a besta é que ela tem um apoio, né? Ela tem um apoio naquilo que ela está promovendo, que é justamente o que? A embebedar, né? É justamente aí trazer essa abominação sobre os habitantes
da terra. E nós vimos também que esse ato de embebedar é o ato justamente de trazer doutrinas, né, que confundem de fato e são contrários àquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos adorar somente a Deus, nos prostrar perante a Deus. Inclusive, um dos mandamentos, né, o primeiro e o segundo mandamento, é muito bem claro em dizer que nós não devemos adorar outros deuses, nem fazer imagem de escultura e nem se prostrar perante essas imagens. Mas o que acontece? Roma Papal, ela vem trazendo, né, no seu costume, nos seus ensinamentos, nos seus dogmas, né, pouco a pouco infiltrando, né, no cristianismo, o que? Justamente, né, a adoração a imagens, esculturas, né, e isso é justamente algo que vai completamente contrário ao mandamento aí, ao mandamento de Deus, certo? Então o anjo, ele vem trazendo aí algumas explicações interessantes e a gente vai acabar se aprofundando aí a partir do verso 7. Então o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Diz-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então o anjo agora ele vai trazer justamente a revelação da mulher e dos símbolos que ele acabou de mostrar ali a João em visão. A besta que viste, continua o verso 8, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos sobre o livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O interessante aqui é que nesse verso, o anjo ele diz que essa besta, né, a besta que está dando suporte a essa mulher, é uma besta também que era, né, mas não é, mas está para também emergir do abismo. E mais para frente a gente vai ver que existem duas linhas de interpretações para essa besta, né? Uma apontando para Satanás, né? Claro, o acusador, né? O causador também de tudo isso, melhor dizendo, o causador de tudo isso, né? Da perseguição ao povo de Deus. Mas também existe também uma linha de interpretação que mostra também que é possível interpretar que também é uma referência também à potência que vai apoiar a besta, né? Essa mulher, na verdade, a besta que vai apoiar essa mulher é uma referência também a uma grande potência que vai também justamente ajudar com que a mulher ela cumpra os seus objetivos, tá certo? O objetivo esse que a gente já estudou lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, tá bom? E hoje ele continua. Olha o que ele diz lá no verso 9 e 10. Aqui está o sentido e que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está assentada. São também 7 reis, nos quais caíram. Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Então nós temos aqui o anjo dizendo que as 7 cabeças é uma referência a 7 montes, nos quais a mulher está assentada, mas também esses 7 montes, essas 7 cabeças, também é uma referência a 7 reis, dos quais 5 já foram, né, caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Ou seja, se a gente pegar João como referência, lembra que é João que está relatando e o anjo está mostrando a visão para João. Então, quando nós temos João, o que o anjo está dizendo para João é o seguinte: olha, 5 dos reis já foram, ou seja, no tempo em que João vivia, no primeiro século, 5 dos reis, ou seja, 5 de nações já tinham passado, que representa uma das 7 cabeças. Das 7 cabeças representam as 5, tá bom? Ou seja, 5 foram, né? Ou seja, caíram, passaram. Uma existia, ou seja, era contemporâneo, né, a João no momento da visão, e o outro ainda não havia chegado. E quando chegar, ele diz, tem de durar pouco
pouco tempo. Mas aí a visão ela continua dizendo o seguinte: e a besta que era e não é, e também ele, e também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete, e caminha para a destruição. Então a besta que era e não é, e também é ele, o oitavo rei. Então veja que são sete cabeças, mas ele faz também uma referência a um oitavo rei. É interessante também, um oitavo rei, que ia proceder dos sete. Né? Ia proceder dos sete, justamente esse oitavo rei, que também ia caminhar para a destruição. Vamos continuar. E ele diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, né? Aos quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem este um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Ou seja, ele mostra que depois do quinto reino, praticamente aí, né? Do quinto, sexto reino, iria ter uma divisão de poderes, né? E que esses reis, né, 10 de modo geral, eles iam receber autoridade. Essa autoridade já seria por pouco tempo, ou seja, eles iam ter uma autoridade, mas na realidade quem ia de fato dominar seria de fato aí a mulher, né? A mulher, a besta, ia conduzir as coisas, né? E aí o verso 14, ele diz o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, continua o verso 15: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Tudo que a gente já viu aqui. Né? E os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes e a consumirá no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem os seus pensamentos, o que executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. E o verso final diz o seguinte: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, na descrição da besta, nós temos aqui, ela era escarlate, nome de blasfêmia, 7 cabeças, né, 10 chifres, era e não é, e estava para emergir do abismo, né, e caminhava para a destruição, e também o oitavo rei. Recebe a autoridade dos 10 chifres, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, e o reino será dado à besta. E aí, nós temos duas interpretações que eu falei para vocês. Uma mostrando que essa besta é uma referência a Satanás, é um símbolo de Satanás, né? Há uma grande semelhança, né, entre a besta do capítulo 17 e também o dragão que nós estudamos lá no capítulo 12, que é justamente o símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Isso é muito interessante. Eles possuem a mesma cor, escarlate, ou seja, um vermelho. Os dois poderes se opõem a Jesus. Lembrando que o vermelho, na Bíblia, ele aparece, né, uma referência para sangue, mas também uma referência para o pecado. Né? Quando nós vamos lá em Isaías, abre aí a sua Bíblia rapidinho lá em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Esse texto não está na tela, tá bom? Pode aí abrir a sua Bíblia, anotar também. Isaías capítulo 1, se não me engano é o verso 18. Isso mesmo, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Olha o que diz aqui. E depois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ó, a expressão escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então veja que a expressão escarlata, vermelho, ele faz uma referência ao pecado, né? Então, a mulher vestida de escarlata, né, de vermelho, e a besta também, isso mostra que elas são responsáveis por derramamento de sangue, e também elas promovem justamente o pecado. E o que é o pecado, de forma bem resumida? O pecado é a transgressão da lei de Deus, né? A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, o objetivo tanto da meretriz, né, como da besta, é justamente fazer com que os povos da terra transgridam os mandamentos de Deus, né? Desobedeçam a Deus. Porque o pecado, também segundo Isaías, diz que faz separação entre nós e Deus. Então, se a besta e a meretriz ela consegue promover o pecado e tem êxito nisso, ela vai conseguir fazer com que a humanidade se afaste de Deus. E assim vai ficar muito mais fácil de ela promover, né, o engano e também fazer com que as pessoas, né, acabem cada vez mais se afastando, né, da palavra de Deus e do próprio Deus. Tá bom? Então, a besta, né, a gente já viu aqui, ela é e não é, mas está para emergir do abismo, e também uma referência justamente lá que nós vamos estudar no nosso próximo, talvez no nosso próximo estudo nós vamos estar falando também sobre esse tema, sobre os 1000 anos. Se não me engano, a gente tem esse tema aqui também, preparado, tá bom? Vamos falar sobre os 1000 anos quando nós vamos lá estudar o capítulo 20 do livro do Apocalipse. E nós vamos ver sobre justamente essa questão do abismo, né? E justamente faz uma referência também a Satanás. Mas também existe outra linha de pensamento teológico que mostra que essa besta escarlate também ela pode ser compreendida como um símbolo também a uma nação, né? Um símbolo aos Estados Unidos da América, né? E justamente trazendo num panorama, né, escatológico do Apocalipse, ou seja, as profecias para os últimos dias, este é o último poder político-militar de alcance global. Isso a gente já viu em Apocalipse 13, né? E que assumirá atitudes imperiais com os 7 impérios anteriores a ele e que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem, né? Sendo também que as cabeças da besta escarlate representa 7 impérios mundiais: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Roma papal. A oitava cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta de 2 chifres, que nós vimos lá em Apocalipse capítulo 13. Né? Pois este é o poder que apoia, né, ou carrega, né, a besta que sai do mar, ou a grande prostituta. Né? Ou seja, a besta ela tem como objetivo de apoiar a mulher, a grande meretriz. A grande meretriz, né, a gente já identificou quem ela é justamente Roma papal. E nós vimos que a besta ela tem justamente esse objetivo, essa função de dar o apoio à mulher, né, para ajudar justamente a mulher a seguir os seus objetivos. Então, de forma resumida, nós temos lá a mulher, uma representação de Roma papal, que é a mesma referência aí à primeira besta de Apocalipse 13, né, a besta que surgiu do mar. E nós temos também uma referência aos Estados Unidos da América do Norte, né, e também pode ser também uma referência também a Satanás, como a gente acabou de ver aqui, tá bom? Mas se nós pararmos para analisar, a gente percebe que na realidade o objetivo de Satanás é usar meios, né, para também chegar nos seus objetivos, né? O Apocalipse mostra justamente isso muito bem claro, como ele vai manipulando, né, poderes, reis, nações, né, para justamente fazer com que os seus desígnios se concretizem, né, aí perante a humanidade, tá certo? E aí
sendo que as cabeças da besta escarlate representam os 7 impérios mundiais, né, que a gente acabou de falar aí. O Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma imperial e Roma papal. O interessante é mostrar que quando a gente vai lá em Apocalipse, vamos voltar lá em Apocalipse, para ver se a Bíblia ficou aberta lá em Isaías, volta lá em Apocalipse capítulo 17, você vai perceber que quando o anjo ele traz a explicação a João, aí no verso, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, a partir do verso 9, ele diz o seguinte: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. O interessante é que aqui nós temos o quê? Nós temos, ele fala que 5 caíram, 5 reis, né? Perceba que o contexto do Apocalipse são reis que promoviam a perseguição ao povo de Deus. Isso é muito importante. Então foram nações que surgiram no cenário mundial que promoveram a perseguição ao povo de Deus. Nós temos aqui em destaque o Egito, tá bom? O Egito é a primeira nação, né, que se declara justamente aí e se coloca numa postura de perseguir, né, o povo de Deus, né? Você conhece a história, né? O povo ficou lá 400 anos lá, né, escravo do Egito, né? E Faraó não queria libertar o povo e depois ainda perseguiu, tentou ainda depois que o povo, né, sai, e tem toda a questão do Mar Vermelho, né? A história que você já conhece, a libertação do povo de Israel, né? Que está lá registrada no livro de Êxodo, tá bom? Então o Egito é a primeira nação que promove justamente essa perseguição ao povo de Deus. Depois, quando a gente avança na Bíblia, a gente percebe que, e também na história, né? A gente percebe que a Síria foi um outro povo também que promoveu a perseguição, né? O morte ao povo de Deus, né? Claro, aí representando aí o povo de Israel, né? Que nós encontramos aí no Antigo Testamento. Depois nós temos Babilônia, né? É outra nação que se destaca aí no cenário mundial, que promove justamente a perseguição, destrói a cidade, né? Destrói o templo, enfim. Babilônia, depois dela vem a Pérsia, a Grécia e depois a Roma Imperial. Então aqui nós temos já 5, ó, o Egito, a Síria, Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma Imperial. E a Roma Imperial, veja aqui ó, o Egito, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 que param aqui na Grécia. Percebe que quando o anjo fala para João que 5 se foram e 1 existe, qual é o império dominante, né? A nação aí dominante que perseguiu o povo de Deus, inclusive foi responsável em colocar João na ilha de Patmos. Roma, não é isso? Então ele fala, 1 ainda existe, referente justamente a essa Roma imperial. E ela diz que e o outro ainda viria, fazendo uma referência à Roma papal, mas que duraria um pouco tempo. Depois que a gente já estudou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, está lembrado lá? 1260 anos, né? Que foi o período de 538, se eu não me engano, até 1798, né? Que é a Revolução Francesa, se eu não me engano. Que é o período que cobre aí os 1260 anos, que a gente já estudou aqui, certo? Então, justamente a referência que ele dominaria por um pouco tempo. Inclusive, a gente já estudou que essa besta, né, ela ia ser ferida, né? A gente estudou isso lá no capítulo 13. E também a gente viu também, se eu não me engano, quando a gente estudou as 7 igrejas, né, os 7 selos, as 7 trombetas, a gente também entrou também nesses detalhes também. Então fica aqui o convite, caso você esteja aqui de paraquedas, tá bom? Volta lá e assiste os nossos estudos anteriores, tá bom? Então o oitavo, a cabeça que a gente falou aqui, ela é uma representação aí ao poder norte-americano, né? E essa besta ela vai justamente com o objetivo justamente de promover, de dar apoio, né? E a meretriz, né? Ela vai apenas aí conduzir, né? De acordo com seus objetivos, né? Usar justamente a besta para
fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. O interessante é que no finalzinho do relato do anjo, ele fala que tanto a besta como os reis da terra iam se voltar contra a mulher. Você pode encontrar isso aí lá no verso 16. No verso 16, o anjo disse que eles iam se voltar porque ia perceber que foram enganados, né? E o interessante é perceber que quando eles perceberem para isso, infelizmente, os ímpios, né, não terão mais a oportunidade, porque a porta da graça já se fechou. Mas mesmo com a porta da graça fechada, eles vão perceber que eles foram enganados. E por isso eles vão se voltar contra a meretriz, né? Contra Roma papal, né? Vão justamente buscar destruir esse poder, tá certo? Aqui eu vou trazer aqui algumas curiosidades. Lembrando, pessoal, eu não estou entrando em muitos detalhes, porque como eu disse, o objetivo aqui é a gente, né, dar uma introdução sobre o tema e vocês buscarem cada vez mais se aprofundar e colocar suas dúvidas aí no comentário e a gente vai, e, se necessário, produzir até mesmo um outro vídeo aí para responder aí as dúvidas, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma pequena curiosidade, que alguns encaram como a teoria da conspiração, né? Mas existem muitas coisas interessantes, por quê? Porque diz que o oitavo rei, ele teria algumas partes, né, coisas a ver com os reis anteriores. Ou seja, ia ter alguma coisa a ver com o Egito, com a Babilônia, com a Pérsia, a Grécia, com a Roma. Ou seja, o oitavo rei que a gente está identificando aqui como América, né, ele teria alguns vestígios justamente de alguns desses poderes passados. Interessante aqui, eu estava vendo, né, um teólogo, ele destacou, claro que tem várias teologias aí falando sobre a teoria da conspiração, né, sobre a dólar, né, sobre principalmente os símbolos que contém, que estão ocultos na dólar, na nota, né, de $1. Mas eu gostaria de trazer algumas coisas aqui interessantes que me chamaram a atenção e é só de curiosidade também, né? Mas eu achei muita coincidência também, tá certo? A primeira coisa é o interessante que é uma nação, os Estados Unidos, a gente já estudou aqui, eles nascem justamente com o intuito, é uma nação cristã, protestante, né? Que a princípio foge justamente da perseguição promovida por Roma papal, né? Que inibia a Europa ali de promover qualquer tipo de culto que não fosse, né, o culto dirigido pelos papas, os bispos, né, os arcebispos e até mesmo o Papa. E era completamente também proibido a leitura da Bíblia no seu próprio idioma. Você só poderia ter acesso à palavra de Deus, né, ou nos idiomas originais ou então em latim. Né, mas você não poderia ter ela em casa. Você só poderia ter acesso a ela através dos líderes religiosos, sacerdotes, né, daquela época. Então, o movimento protestante, né, ganha bastante força, se destaca bastante Martinho Lutero, a gente já estudou sobre isso aqui, e é uma nação que nasce a partir disso aí. Ela pode, né, buscando também um local para que ela pudesse exercer a sua liberdade religiosa, a sua liberdade também aí no âmbito civil também, pois essa também que o poder religioso infligia, né, perseguia e não permitia, né, tudo era dito pela igreja, né, a igreja de Roma, e nós temos justamente essa frase na nota de $1, exaltando justamente Deus, né? Em Deus nós confiamos. Ou seja, era uma nação puramente cristã, onde a sua base, a sua constituição, inclusive, estava completamente baseada na palavra de Deus, inclusive nos mandamentos de Deus. Tá certo? E aí, nós já começamos a destacar aqui um elemento interessante. Quando você vê pirâmides, de que reino você lembra? De que nação você lembra? De que canto do planeta você lembra? Né? Sem dúvida nenhuma, é uma referência ao Egito. Né? E nós temos aí a pirâmide, na nota de $1,
E ela tem aí 13 camadas nessa pirâmide. E muitos estudiosos dizem que essas 13 camadas é uma referência aí às 13 pessoas da ceia, ou seja, os 12 discípulos e o próprio Cristo, né? Também é uma referência também a um número da transformação, do renascimento, né? Eles assim acreditam, né? Também o 12 significa os 12 signos, né, do zodíaco, né, mais o Sol, né, que está justamente no topo da pirâmide. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E também o 13 é uma referência também às 13 colônias, né, americanas, né, os 13 estados, né, que depois vai se tornar os 13 estados aí norte-americanos, né. Mas o interessante é que continua ainda as curiosidades. Perceba que nós temos aqui escrito em algarismo romano. Você consegue identificar aí? Ver aqui? Você na escola aí, você aprendeu algarismo romano, né? Que era praticamente, pode dizer assim, uma língua já morta, né? Mas se destaca aqui. Agora me diga, o que a pirâmide tem a ver com o algarismo romano, né? Não faz muito sentido, né? Se você dizer assim para o Egito e Roma, então você percebe aqui que já tem alguns elementos aqui voltados aí para Roma. E se a gente dar um zoomzinho aqui, vocês vão perceber aí, ó, a gente vai ter um M, um D, um CC, um L, XX, um V e um I, em algarismo romano. E aí? E aí aqui representa que número aí? Que número isso representa? Se você for aí forçar um pouquinho aí, você vai lembrar que aí tem, se você for somar, isso dá 1776. E essa data é uma data muito significativa para os Estados Unidos, que é justamente o ano da declaração da independência deles, né? E eles poderiam ter colocado isso aí de forma decimal aí, né? Numérico aí, mas não. Ele destaca a numeração aí romana, né? E traz aí a lembrança do Império de Roma. E nós temos também aí a questão da pirâmide, né? Que a gente já falou. Tem essa parte também do olho que tudo vê, né? Que muitos falam também que também é uma referência também à mitologia egípcia, né? A Horus, né? Se não me engano. Se não me engano é Horus, né? Acho que é assim que diz, Horus. É um dos deuses egípcios, né? Que alguns dizem também que tem uma influência aí maçônica, né? Illuminati também aí na confecção, não somente da nota de $1, mas também no berço, né, dos Estados Unidos ali, eles têm uma influência muito grande também. Muitos também afirmam isso também. E aqui, mas ainda por uma curiosidade aqui, é a águia, né? A águia, que é uma ave, um símbolo, né, norte-americano, a águia de cabeça branca, que quando nós olhamos também para a mitologia, também é uma referência também a Zeus, né? E Zeus é o quê? A Grécia, né? A nação grega aí. Nós temos aí também na alta de $1, também trazendo essa referência. E aqui o olho, né, de Horus, aqui, ó, é justamente eu estava tentando lembrar, que é o deus solar, o filho de Osíris, né? O filho de Osíris. Então nós temos aqui uma outra referência. O interessante é que é uma referência também ao Sol, que nós já vimos aqui, né? Que houve uma tentativa, né? Justamente de substituir o sábado pelo domingo, justamente trazendo uma referência à adoração ao Sol, né? O dia do Sol, Sunday, né? O dia do Sol, o domingo, né? E nós vimos também aqui que vai chegar um tempo que isso vai se tornar algo, né, cada vez mais obrigatório, né? Vai chegar um ponto que você vai ter que escolher que dia você vai escolher para descansar e adorar a Deus, né? Como a papal, ela traz justamente o domingo, tentando substituir o sábado bíblico, mas nós vimos que a palavra de Deus deixa muito bem claro
que o sábado é o dia justamente de repouso, o dia estabelecido lá na criação de Deus. Tá bom? Tema esse, eu estou preparando só uma temporada para falar só sobre o sábado. Para a gente tirar todas as dúvidas aí sobre o sábado. Porque existe muito mitos, né? Muita distorção sobre esse dia. E é importante a gente depois dar uma ênfase também sobre esse tema. Com certeza vocês vão gostar. E aqui nós temos também uma referência em latim, escrito em latim, ou seja, a nota de $1, né, ela tem várias referências aí que a gente já viu aí do Egito, da Grécia, né, e de Roma, né? Então a gente já viu aí, e o latim aí, ele significa ele sorriu às nações, ele sorriu às nossas realizações. Tá certo? Mas em meio a tudo isso, o Apocalipse ele quer nos deixar algo muito bem claro. Perceba que no final o Cordeiro ele vence, né? Ou seja, há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção a um final feliz. Então, mesmo que pareça que é a grande meretriz, né? E ela é mãe, né? Ela tem as suas filhas. Isso é importante destacar. Infelizmente, muitas igrejas que se dizem, né, protestantes, né? As igrejas evangélicas hoje, elas bebem das doutrinas, né? De Roma, né? De Roma papal, né? Então, alguns ensinamentos, inclusive a imortalidade da alma, né? Essa questão também voltada sobre a adoração, né? A substituição do sábado para o domingo. Muitas igrejas fazem isso de forma consciente ou inconsciente. Uns chegam até a declarar que fazem isso por conta da ressurreição de Cristo, né? E com isso anulam o sábado, não sabendo ele que essa é uma ideia, né? Uma ideologia implantada pela igreja romana, né? E essa grande meretriz com as suas filhas, ela tenta de fato aí trazer com que a humanidade ela se perca por completo. Mas Deus ele está sob o controle de todas as coisas. Deus ele tem um povo, tem uma igreja aqui na Terra também. Nós já estudamos sobre isso. E nós vimos que Deus ele está conduzindo, né? E como diz o Apocalipse, quem tem ouvido, ouça, né? Porque o Espírito diz, né? A cada um de nós. Então, quer você estar continuando nas mãos de Deus, na sua santa proteção e permitir que Ele continue conduzindo a sua vida para um final feliz? Com certeza você quer, né? Então vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, entendendo, compreendendo, revendo alguns princípios importantes que o Senhor nos mostra que mesmo que poderes religiosos, poderes, Senhor, civis do Estado, nações poderosas se voltem contra nós, o Senhor ainda estará conduzindo todas as coisas, estará nos protegendo e no final a vitória já é garantida por Ti. Fortalece, Senhor, a nossa fé, nos ajuda cada vez mais, esperança na Sua grande e breve volta. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. O próximo tema esse muito esperado por muitos, né? Nós vamos falar aí sobre a volta de Jesus, isso mesmo. Vamos ver alguns elementos aí muito importantes. Vamos ver se de fato aí algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo ele já veio em espírito. Alguns acham que a volta de Jesus Cristo vai ser de forma secreta, ou seja, um arrebatamento secreto vai acontecer. Nós vamos ver isso também, como isso vai acontecer. O que acontece na volta de Cristo, né? Será que depois quando Cristo volta terá uma nova oportunidade, uma nova chance? Será que isso vai acontecer? Né? Nós vamos ver isso também no nosso próximo estudo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana em nome de Jesus.